pessoal. Está começando mais um Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui mais uma vez com Gabriel Bonafina em mais um episódio. Gabriel, chega mais! Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Satisfação imensa em estar aqui para mais um episódio. Dessa vez com uma pegada um pouco mais técnica, mais acadêmica. Então, a gente está trazendo uma proposta um pouquinho diferente, mas foi uma conversa bem bacana com o Carlos Mulatinho, que é professor na Universidade de Pernambuco e tem licenciatura e doutorado em Educação Física, também tem mestrado em Gestão Desportiva pela Universidade de Porto e é um dos líderes do GEQIP, que é o Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão de Educação Física, né, da UPE, da Universidade de Pernambuco. Pode ver que eu falei bastante aqui, porque o currículo é bem extenso. Então, mas não só o currículo, né? Ele tem muito conteúdo e foi um papo bem interessante, bem bacana. Foi bem enriquecedor para a gente, né? Ver um lado, às vezes, pouco explorado até por a gente, né? E ver o potencial e as oportunidades que a academia, que o saber produz, né? E que ele pode oferecer para o nosso mercado. Então, se você se interessa pela área ou se quer entender um pouco mais, continue aqui, continue com o seu play. Mas antes de ir para o episódio, Cláudio, dá os recadinhos, por favor. Então, para quem curte nossos eventos do Lab Entre Linhas, ainda esse mês vocês podem esperar que nós teremos coisas bem bacanas para vocês. Fiquem ligados sempre nas nossas redes sociais, beleza? A outra novidade que temos é o nosso Pix, que é uma forma simbólica de você colaborar com o nosso trabalho, que a gente desenvolve com muito carinho, também para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos equipamentos e trazer mais conteúdo para você. É isso aí, Cláudio. E para quem quiser chegar junto e colaborar com a gente, é só digitar o nosso e-mail, Gestão Esportiva, sem os acentos, né? @gmail.com, ou lá a chave Pix e transferir quanto quiser, quanto puder. Bom, é isso, né? É uma forma simbólica de contribuir com o nosso trabalho. Nós temos outros projetos, outras propostas no futuro, mas por enquanto é isso. Então, sem mais delongas, né? Vamos ao episódio. Vamos embora, toca a vinheta. Eu sou Carlos Mulatinho, seja muito bem-vindo ao nosso Quebrando as Linhas. É sempre um prazer ter um representante local. A gente gosta muito de conversar com quem é da nossa terra e que faz tanto pela gestão esportiva e hoje a gente vai conversar sobre educação, basicamente. Então, é algo que a gente fica muito feliz em conversar e aprender, né? Hoje é dia de aula. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço, Gabriel, a todos que fazem parte aí do Entre Linhas, né, essa parceria que vocês têm estabelecido aqui também no estado de eventos, de formação, isso é muito legal, né, para a gente também ter aqui a valorização nossa, né, principalmente nós que somos tão artistas, né, que temos isso no sangue. Eu acho que fica muito evidente, né, essa fala nossa da importância de pessoas daqui na nossa terra, do nosso estado, do Nordeste, enfim, também contribuindo aí na formação da gestão do esporte e do marketing. Então, desde já agradeço a vocês. Espero contribuir com essa conversa de hoje, para que a gente possa aí ampliar ainda mais e chegar a mais pessoas para a gente, quem sabe, aí melhorar e qualificar ainda mais a nossa área da gestão do esporte. Desde já agradeço a todos vocês. A gente que agradece, professor. A gente que agradece. Como você falou, né? Somos muito bairristas, então quando a gente traz um convidado daqui que faz um trabalho tão bacana, é muito gratificante, né? Para quem não é daqui de Pernambuco, para quem não é da terrinha, né? Digamos assim, às vezes não sabe o quanto a gente é bairrista, usa hipérboles, né? Enfim, a gente tem um complexo de grandiosidade aqui. Mas é isso. Eu queria, na verdade, professor, que tu se apresentasse aqui para o nosso público. Vou pedir para tu falar um pouquinho da tua atuação profissional, de quem é Carlos Mulatinho, né? Qual o teu currículo? Fala aqui um pouquinho para a gente, por favor. Vou começar fazendo a minha apresentação partindo da minha lógica da formação acadêmica, né? Então, a minha formação acadêmica inicial foi licenciatura em Educação Física na Universidade de Pernambuco. Logo em seguida que eu terminei minha graduação,
eu tive a oportunidade de conhecer o professor José Pedro Sarmento, né, um dos ícones lá de Portugal, da área da gestão do esporte, no evento científico. E, para além de ter essa minha formação da graduação lá na educação física, eu também tive uma experiência de ser presidente da Associação Atlética lá dos estudantes, né, da UPE, da ESEF da UPE. E, logo em seguida, tive essa oportunidade de conhecê-lo e fazer o meu mestrado lá na Faculdade de Desporto, né, da Universidade do Porto, justamente na área da gestão do esporte. Então, ali eu digo que foi um marco, né, em 2008, na minha formação acadêmica, que me fez levar todas as minhas perspectivas de pesquisa, de formação dentro da área da gestão do esporte. Em 2015, eu ingressei no doutorado na Universidade de Pernambuco e finalizei em 2019 também na área da gestão do esporte, mas com foco nas políticas públicas, né, que foi o tema da minha tese. E desde então a gente tem feito, na verdade, um esforço, né, para que a gente possa aqui, enquanto grupo também de estudos e de pesquisa, né, que é o GEQIP, que é o grupo de pesquisa da qual eu sou líder lá na Universidade de Pernambuco, tentar levar essas questões, né, da gestão do esporte a um patamar da pesquisa, né, um patamar de estudos que a gente possa subsidiar aí as práticas do mercado. Então, meu percurso, né, a minha apresentação, ele perpassa muito por isso, né, para essa área acadêmica, né, da formação da graduação, do mestrado e do doutorado, do grupo de pesquisa, né, que a gente teve essa oportunidade de formá-lo em 2014, final de 2014. Desde então a gente tem estado aí nos cenários aí dos eventos nacionais e internacionais da nossa área, com grandes pesquisas, saindo inclusive diversos estudos da realidade aqui de Pernambuco, né, do futebol de Pernambuco, que é uma coisa que a gente tem muita relação, né? O pernambucano e o futebol é muito forte, essa relação que a gente tem. Então, acredito que seja por aí, Gabriel, essa minha apresentação inicial, né, para que a gente possa iniciar esse bate-papo aqui. Show de bola, show de bola. É um baita currículo, né? E aí, professor, você mencionou aí, né, o GEQIP. Eu queria entender, na verdade, como é que anda esse nosso panorama do mercado, né? Como é que anda esse panorama de pesquisa, de estudo, do marketing, da gestão no esporte, né? Como é que vocês têm encarado e como é que vocês têm visto outros grupos de estudos, outros profissionais com um viés mais acadêmico? Então, essa lógica inicial, né, desse panorama de perguntas, a gente também precisa deixar um pouco claro, né, que a área de conhecimento da gestão do esporte, ela é uma área multidisciplinar, né? Ela é uma área que envolve não só a gente na educação física, mas envolve o pessoal da economia, da administração, e que é uma área de conhecimento bastante nova, né? Quando a gente leva em consideração outras áreas de estudo, outras áreas de pesquisa, se a gente vai comparar, né, por exemplo, com outras áreas da minha própria formação inicial da educação física, a gente vai ver que a gestão do esporte aqui no Brasil, ela tem um início ali na década de 80, 90, mas é só a partir da década de 2000 que a gente começa a ver realmente alguns estudos, algumas pesquisas dentro da área da gestão do esporte, do marketing, né? Até no início ali da década de 2000, com 2003, 2004, alguns artigos da professora Flávia Bastos na USP, né? Que é líder lá do grupo do GEPAI, e que, de certa forma, é uma das grandes referências que nós temos na área da gestão do esporte. A professora Flávia, ela é percussora aí, junto com outros nomes da área acadêmica, professor Lamartine, professor Capino Sul. Então, assim, temos diversos professores que iniciaram ali essa perspectiva da gestão, mas que é uma área muito nova. E quando a gente fala de área nova, né, para dar esse panorama, não é só no Brasil, né? Assim, lógico que os países, né, de outros lugares do mundo, Estados Unidos, a Europa, eles têm um pouco mais de experiência do que a nossa, né, realidade brasileira. Por quê? Porque há décadas que eles já têm programas acadêmicos que vão desde a graduação até o doutorado, né? Então, assim, a área da gestão do esporte, mundialmente, ela começa a dar uma grande
visibilidade a partir da década de 60, né, quando os Jogos Olímpicos começam a ser televisionados, se começa a ter uma indústria, né, do esporte, uma indústria que precisa de gestores, que precisa, né, de uma formação. Então, os Estados Unidos e a Europa, de certa forma, eles assumiram ali rapidamente esse papel, né, da pesquisa, da formação. Então, isso é um panorama geral que nós temos hoje, né, da gestão do esporte, sendo uma área bastante nova, né, mas que existe, como a gente até brinca, né, quando a gente tem uma área mais recente, a gente tem grandes possibilidades, né, a gente tem grande possibilidade de pesquisa, a gente tem grande possibilidade de intervenção, diferente de outras áreas que já estão saturadas do ponto de vista da pesquisa, né, a gente tem aí uma tendência a cada vez mais ampliar os estudos na área da gestão, do marketing. Isso se deve justamente por a gente ter ainda um pouco dessa dificuldade de formação no Brasil, né, principalmente quando a gente trata da pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, né? A gente tem essa demanda aí que mais para frente eu acredito que a gente vai conseguir dar conta dela, né? Mas é um panorama assim extremamente interessante, né? Porque a indústria do esporte ela tem se inventado, né? Ela tem se reinventado durante todo o mundo e essas tendências acabam chegando um pouco aqui a gente. Então, cada vez mais o mercado do esporte, a indústria do esporte, ela exige uma formação mais adequada, né? Então, é um panorama que eu acho que é muito positivo para a gente, porque a gente vai ter cada vez mais uma necessidade, né, de se inteirar do marketing, de se inteirar da gestão para atuar nas diversas instituições do esporte, né, porque o esporte é muito grande. Né? Eu sempre brinco, né, que a gente está falando de instituições esportivas, a gente fala do esporte, mas que são instituições que têm caminhos diferentes, né? Por exemplo, o pessoal na educação física tem a indústria do esporte, mas que se mistura com a indústria do fitness, né? Então a gente tem o esporte nos clubes, nas associações. Então são muitas instituições que precisam, né, desse profissional que tenha um pouco desse panorama, dessa formação que a gente tem enxergado aí pela frente. Professor, podemos afirmar que existe uma baixa produção acadêmica por parte de outros cursos, de outras graduações, porque assim, o curso de educação física, ele geralmente é aquele curso que é o pilar mais forte, né, no desenvolvimento, muito por conta do match que a disciplina, a graduação tem com o esporte, né, com o objeto de estudo, no caso. Então, assim, como o senhor vê, por exemplo, a administração estudar a gestão esportiva ou a economia, enfim, teria espaço para a gente poder ter cursos dentro desse universo aqui também das outras graduações? Falo isso porque eu sou estudante de administração, então eu acho que seria muito interessante a gente ter Perfeito. possibilidade de estudar sobre esporte e administração, né? Perfeito, Cláudio. Assim, a gente tem dois grandes caminhos, né, para essa tua ideia. Primeiro, como eu falei no início da minha fala, né, a gestão ela é uma área híbrida, ela é uma área multiprofissional, ela é uma área multidisciplinar. Não é só da educação física, né? A educação física, muitas vezes a gente tem um olhar que como o esporte ele é esse fenômeno, esse objeto que a gente estuda, né, como se fosse parte apenas da educação física, né? Mas eu particularmente eu discordo, eu acho que as outras áreas são extremamente importantes, até porque, por exemplo, no próprio curso de educação física a gente tem uma grande dificuldade na formação dos nossos egressos na área da gestão do esporte. Por que é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os currículos, quando eles são pensados, né, eles não colocam a gestão do esporte como uma competência. Né? Para você ter noção, teve um estudo que avaliou o professor Paulo César Montanher, Alcides Scaglia e a Catarina Maia, que analisou as estruturas curriculares dos cursos de educação física, tanto da licenciatura quanto do bacharel no Brasil. E identificou, numa grande maioria das universidades, né, públicas que foi investigada, uma baixa carga horária de disciplinas de gestão do esporte. Então, assim, até mesmo na própria educação física, a gente precisa ampliar um pouco dessa carga horária, dessas disciplinas para dar conta. E nos outros cursos, principalmente. Né? Por quê? Porque como o esporte ele não é parte, né, desse currículo da administração,
né, desse currículo da economia, do próprio marketing, né, da graduação em marketing, é preciso que essas disciplinas elas sejam criadas dentro do curso, né, dentro das formações iniciais, para que se dê conta, né? Porque o que acaba, até que a gente vê que acontece, né? Muitas vezes a área da gestão do esporte ela não está nem sendo assumida nem pelo profissional da educação física, nem pelo profissional da administração, do marketing, etc. São, às vezes, empresários de outras áreas que acabam assumindo esse papel do gestor, porque muitas vezes nos nossos cursos de graduação, seja eles esses que a gente listou aqui, né, eles não têm dado conta nessa formação inicial. E isso é uma demanda que a gente precisa responder, que, por exemplo, no estudo de Moraes e colaboradores, que é inclusive desse ano, 2021, que ele fez uma análise das teses de doutorado de gestão do esporte no Brasil. Aí tem um dos resultados dele, Cláudio, que eu acho que é interessante aí para ti, nesse sentido dos cursos, né, que estão relacionados com essas teses de doutorado no Brasil. A grande maioria realmente, né, está na educação física, né, com, salvo engano, são mais de 50% das teses de doutorado na área da gestão do esporte são da área da educação física. Em seguida vem a administração, né? A gente encontra também nesse estudo a educação, as ciências sociais, a questão da comunicação, né? Da ciência da computação, da política pública, sendo áreas que, por exemplo, nessa lógica do doutorado, né? Do stricto sensu, acabam tendo um papel fundamental. Por quê? Porque são pessoas que às vezes estão no mercado, que não tiveram essa relação com o esporte na sua graduação, né, por ser cursos que não têm o esporte como objeto, e que acabam buscando no mestrado, no doutorado, essa possível inter-relação do tema. Né? E aí, o que é que eu penso? Né? Que isso foi até uma conversa que eu tive num dos eventos do ano passado, das nossas lives, né, do ano passado, que assim, o papel da universidade, né? A universidade ela não é só o ensino. A universidade ela ensina, ela é pesquisa, ela é extensão. Então, é fundamental que as universidades elas também proponham não só na graduação disciplinas que tratem da gestão do esporte, do marketing, mas que também elas proponham uma perspectiva de pesquisas, como os grupos de pesquisa, né? É uma coisa interessante isso, porque a gente teve também um estudo, né, sobre a quantidade de grupos de pesquisa, né, no Brasil. Né? E aí, me perdoe agora, não estou me recordando o autor, né, mas ele faz uma quantidade de grupos de pesquisa dividido por região, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. E por incrível que pareça, aqui no Nordeste, nós temos 29,2% dos grupos de pesquisa na área de gestão do esporte do Brasil. Né? Então, é um número significativo. Né? O Sul tem 33%, o Sudeste tem 37%. Né? Então, assim, garantir também a pesquisa, né? Para que o aluno, às vezes, desenvolva essas competências a partir desses grupos de pesquisa, né? Da pesquisa em si, né? Dos mercados de gestão do esporte. E a extensão também, né? A extensão universitária aí garantindo um pouco da experiência dentro da gestão do esporte, né? E aí a gente tem tanto a extensão quanto os próprios estágios curriculares. Eu não sei como é que é na área de vocês da administração, mas eu sempre briguei para que a gente tivesse um estágio dentro da educação física só voltado à gestão do esporte, né? Que ele possa fazer o estágio em academias, clubes, associações, mas que um foco seja, né, na gestão. Por quê? Porque quando a gente tem essa possibilidade disso, a gente fortalece, né, o que a gente fala, né, que são o hard skill, né, que é o que está dentro dos currículos, mas também a gente fortalece os soft skills, que são as competências que o mercado quer, né, que são as competências que vão ser exigidas quando a gente se forma, que a gente vai para o mercado de trabalho. Então, o hard skill e os soft skills, eles precisam andar juntos, eles precisam estar juntos, sabe? As disciplinas, as experiências na universidade, elas precisam estar juntos ao mercado, elas precisam dar conta, né, do mercado. Interessante. O senhor falou dessa porcentagem
grupos de estudo, no caso aqui do Nordeste. Eu lembro também muito pessoal lá do Ceará também, se eu não me engano, é IFCE, não lembro. Eles têm um grupo bem... Tem até alguns eventos bem que movimentam bastante lá. Eu lembro que a gente foi convidado após o web seminário que a gente trouxe ano passado. Foi muito bom, por sinal. Foi um papo muito legal e a gente teve até o convite de participar lá do evento deles. E também aproveitar também para perguntar, dentro dessa perspectiva, como se vê por exemplo, os cursos que eu acredito que sejam cursos livres, certo? São cursos que alguns players do mercado eles oferecem. Nós, por exemplo, realizamos há pouco um curso sobre marketing esportivo, onde a gente quis trabalhar meio que aquela coisa do pontapé inicial, trazendo alguns pilares para que seja o estudante, o profissional que queira atualizar seu conhecimento, enfim, ele possa estar ali trocando experiência, aprendendo com pessoas do mercado também, para desenvolver essas competências, aprender algumas outras coisas. Como é que o senhor vê o desenrolar desses cursos livres, né? Eu acho que são os cursos livres, não é isso? Isso são os cursos, né, de formação complementar, né, que eles são oferecidos por instituições como vocês, outras instituições de ensino, né. Eu acho que isso é extremamente interessante, porque acaba sendo a possibilidade, né, do estudante, até mesmo do profissional, de se qualificar, né, para além desse hard skill que eu falei, que são as questões do currículo, né. Então, assim, eu acho fundamental a gente ter essas oportunidades sendo ofertadas, né? Até eu brinco muito com alguns alunos meus que dizem assim, ó, muitas vezes vocês podem parar e ver, por exemplo, experiências do Sebrae, experiências de grandes empresas que oferecem cursos também de qualificação na área da gestão, não necessariamente da gestão do esporte, né, mas na gestão de forma geral, mas que a gente pode trazer esses elementos para o nosso dia a dia, né? Então, cursos livres, cursos de extensão, cursos de curta duração, sabe, Cláudio? Eu acho que isso é fundamental para esse desenvolvimento de competência, até porque a universidade ela não vai dar conta da formação total, né, de tudo que realmente vamos dizer assim, a formação de um profissional exige, né? Porque, por exemplo, na área da gente da educação física, a gente tem vários caminhos, né? A gente está falando da gestão aqui, mas existem pessoas que optam pelo treinamento, que optam pelo fitness, que optam por tantos caminhos. O curso da gente da educação física, ele tem caminhos, assim, que são inúmeros, né? Mas o que é que eu acho em relação a essas competências que esses cursos podem nos dar e as experiências profissionais também, né? E a gente precisa estar cada vez mais linkado com essa indústria do esporte, né? Eu ano passado saiu um documento, né, de uma comissão europeia, né, de educação da gestão do esporte, trazendo 4 dimensões, né, de competências para o profissional, né, de gestão do esporte, né? Então, eu achei interessante que ele divide em competências atuais, competências especiais, competências futuras, competências essenciais, né? Como se, assim, não é só a universidade que vai dar conta dessa formação, a gente precisa também colocar, né, em prática, né, algumas dessas competências. Por exemplo, uma das competências atuais que eles colocam aqui, que são listadas por eles colocam a lógica de trabalhar em equipe, capacidade de trabalhar de forma autônoma, são capacidades atuais, mas que isso a gente não vê de forma explícita, né, numa sala de aula, etc. Isso é muito na experiência, no estágio, nas experiências profissionais. E aí, nas competências especiais, por exemplo, eles colocam, por exemplo, o marketing digital, né, o uso de mídias, os usos das tecnologias, né? Então, assim, é interessante porque a gente vive isso hoje, né? A gente está vivendo isso cada vez mais, o uso da tecnologia, o uso do marketing digital, que são competências, por exemplo, que os cursos, né, que a formação
da graduação, seja ele na educação física, seja ele na administração, enfim, outros cursos que têm essa relação com a área da gestão, eles não conseguem dar conta disso na graduação. Então, são esses cursos que acabam sendo aí, com certeza, corresponsáveis por essa formação de competências, sabe? Eu acho extremamente interessante, né, que haja, né, essa lógica aí dos cursos de formação. Isso muitas vezes parte não só das instituições como vocês, né, como Entrelinhas, que é fantástico que vocês têm feito nos últimos anos, mas também das universidades públicas, né? Tu falaste lá do pessoal do Ceará, do IF, né, professor Manuel, professor acabei esquecendo aqui agora, ele falou comigo, Kleber, né, professor Manuel, que fazem grandes formações lá no Ceará, né, nessa lógica do mercado, também trazendo essa questão do mercado, mas eu acho que sempre tem que ter o equilíbrio, sabe, Cláudio? Eu sempre digo aos meninos, não só, nem tanto o mercado, nem tanto a área acadêmica. Eu acho que precisa ter um pouco de equilíbrio nessa formação, porque às vezes a gente escuta só a parte acadêmica, a gente acaba saindo com um olhar um pouco enviesado. Se a gente olha também só a parte do mercado, a gente acaba olhando, ficando com um olhar um pouco mais enviesado em relação àquilo que pode ter do melhor dos dois lados, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente encontra práticas, tanto num quanto no outro, que são complementares, né? Que se bem feita, né? Tanto o mercado quanto a universidade, quanto a academia, conseguiriam atuar de forma mais efetiva para mim, né? Aquilo que é mais importante hoje na gestão do esporte, que é o consumidor esportivo, né? Que são os consumidores, que são as pessoas que consomem o esporte nas diversas vertentes que a gente tem. Então, assim, se a gente conseguir cada vez mais ter essa relação mais próxima de uma formação, tanto mercadológica como acadêmica, de ter a oportunidade de fazer cursos livres, extras, para além daquilo que é oferecido na universidade. Eu acho que a gente, mais para frente, a gente vai ter aí, se Deus quiser, um grande quantitativo de futuros gestores que conseguirão atuar bem no mercado. Porque o que eu vejo hoje é que o mercado da gente tem muito potencial, mas ainda as práticas ainda são muito retrógradas, são muito atrasadas em relação a outros lugares do mundo. Como eu falei, isso também se deve àquela questão inicial que eu falei da formação, né, que Estados Unidos e Europa têm desde a graduação até o doutorado, né, a gestão do esporte como uma formação completa. Então, imagina, o que a gente às vezes vê em 2, 3 disciplinas, nesses cursos livres, os caras têm lá 3 anos de graduação só sobre gestão do esporte. E aí começam a ter, né, outras perspectivas de gerência de esporte, de gerência de produtos, serviços. Isso é muito interessante quando a gente olha, mesmo que contextualmente o mercado europeu, o mercado norte-americano, né, tenham culturas distintas, mas eles conseguem gerir muito bem no esporte, naquilo que eles se propõem. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. E a gente espera também poder, de vez em quando, quem sabe, pensar aqui num crossover, né, entre linhas e G-Equipe. A gente está devendo uma visita a vocês faz tempo, mas a gente, quando tudo der certo aí, ou então, eu não sei como é que está a questão agora nessa questão de pandemia, aulas online, enfim, mas eu acho que vale muito a pena a gente trocar umas figurinhas para a gente fazer algo junto, porque eu acredito que a gente cresce junto, né? E falando em crescimento, o senhor também deu uma deixa aí, eu até aproveito para chamar o Gabriel para também comentar algo, se ele tiver, se ele quiser também, que, por exemplo, como funciona e como está essa relação, na verdade, né, do estudante de gestão esportiva aqui para poder estagiar, para poder ter oportunidade de ter estágio. Eu tive quando eu estava na faculdade, eu cursei administração, fiz na faculdade particular e eu fiz uma solicitação para fazer um estágio voluntário num clube aqui de Recife. Mas eu não consegui, por N situações, enfim. Eu não sei se por conta da questão de não ter abertura da vaga, enfim. Mas a gente sabe muito que o esporte tem, o esporte local, eu estou falando da realidade de Pernambuco, a gente tem
lacunas que poderiam ser supridas e que todos poderiam ganhar, né, com essa possibilidade de ter mais estagiários. A gente vê muito estagiário, pelo menos o pessoal da educação física, dentro de campo, vamos dizer assim, dentro das 4 linhas, como a gente diz, mas nas entrelinhas do esporte a gente não vê tanto o pessoal atuando na gestão, atuando no marketing, enfim. Como é que o senhor vê essa relação, né, do estágio dos estudantes de gestão esportiva com os clubes ou as entidades esportivas aqui de Pernambuco? Então, Cláudio, eu acho que isso é uma lacuna, como tu coloca, não necessariamente da formação, né? Como você colocou sua experiência de correr atrás, eu também tive vários estudantes que foram em clubes, às vezes em academias, com essas propostas de poder estagiar aí de forma voluntária na gestão. O que existe, na verdade, que eu enxergo assim, eu até converso muito com alguns colegas que estão em cargo de gestão, seja em clubes ou até mesmo em secretarias de esporte, em academias, etc., é que a forma como o esporte se constituiu no Brasil de forma associativista, né, dos clubes principalmente, etc., como algo mais fechado, né, mais de sócios, etc., isso dificulta muito a compreensão, né, do esporte enquanto indústria. Né? Eu gosto de uma fala, o professor Marcos Filho faz muito quando ele vem colaborar comigo em disciplinas sobre marketing, né? Ele coloca alguns exemplos que a gente pode até pensar aqui. Como é que o Spotify, por exemplo, né, mexeu com a indústria da música? Né? Como é que a Netflix mexeu com a indústria do filme, né, dos filmes, do cinema em si? Né? O Airbnb, como é que essa indústria do Airbnb mexeu com os hotéis? Então, assim, o esporte, a indústria do esporte, ela já tem avançado, mas as instituições aqui, eu não diria só de Pernambuco, mas até mesmo do Brasil, a gente ainda está engatilhando a pensar os clubes, as instituições como empresa, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo para que eles percebam a importância de ter estagiários e formação de pessoas para que lá na frente, né, futuramente, eles consigam ter, né, pessoas com capacidade para gerir aquele negócio, para gerir aquele serviço. Né? Então, eu uso alguns números, né, de fitness, porque ele acaba sendo algo mais pungente lá na educação física, chama mais a atenção dos meus alunos, por exemplo. Né? Mas só para vocês terem um pouco de ideia, uma das grandes críticas que se tem em relação ao mercado fitness, né, é que muitas vezes as academias, as instituições de fitness, eles focam na captação dos novos clientes, né, em relação à manutenção do que já estão. Né? E aí tem um dado da revista CAD de 2018, né, que 8 milhões de consumidores, né, matriculados em academias no Brasil nesse ano, apenas 3,7% permaneceram matriculados no ano seguinte, ou seja, após o ano, sabe? Ou seja, quando a gente olha para esses números, a gente vê, né, a perspectiva da gestão, ou seja, tem cliente, as pessoas querem praticar exercício, as pessoas querem estar, mas muitas vezes o consumidor ele não é visto da forma como deveria. Né? Essas indústrias que eu acabei de citar aqui, do Spotify, Airbnb, né, o próprio WhatsApp, né, mexeu com a lógica da comunicação, tornou ali as indústrias mais competitivas, mais, né, a concorrência de forma mais saudável, né, para que exista o quê? O benefício para aquele que está na ponta, que é o consumidor. Né? Então, assim, os clubes, muitas vezes, eles não percebem quem são os consumidores esportivos. Né? Muitas vezes, eles não percebem quais são as capacidades, as competências que um gestor precisa ter para poder realmente gerir, né, esse mercado. Por exemplo, a gente falou muito da pandemia, né? Que a pandemia ela teve um papel ali né, que com certeza afetou, impactou, né, na indústria do esporte como toda, que eu não falo no fitness, mas a indústria de esporte de forma geral toda. E aí tem um estudo que a gente começou a ler no ano passado,
sobre esse impacto, né, da gestão do esporte, né, daquilo que foi a pandemia no esporte. E aí uma empresa chamada Sport Valley, que ela faz um relatório, né, sobre o Covid-19 e os impactos econômicos para a indústria esportiva. Aí ela colocou assim, num dos resultados, assim, o esporte profissional, como um todo, de forma global, né, uma previsão dela, era perder mais de 15 bilhões de dólares em relação à Covid. E aí, mais à frente, quando a gente vê a lógica do estudo, a gente, poxa, 15 bilhões, nossa, o esporte está perdendo ali um valor extremamente alto. Quando a gente vai ver o que o esporte movimenta, né, de forma global, né, a indústria do esporte, as empresas que tratam o esporte como, inclusive, uma ferramenta de marketing, esses 15 bilhões, eles representam apenas 2% do que o esporte movimenta como um todo. Né? Então, assim, é uma indústria muito forte, uma indústria mundial, e volto a dizer, né, as tendências e as competências que a gente vive hoje em dia, ela não é mais apenas para os Estados Unidos, ela não é mais apenas para a Europa. Essas tendências têm chegado para a gente e os consumidores estão atentos a isso. Eles querem qualidade do serviço, eles querem serviços que atendam realmente a sua necessidade, eles querem se manter dentro de um serviço esportivo. Né? Por exemplo, o pessoal às vezes me pergunta em relação, poxa, tu é torcedor, mas tu não é sócio. Porque quais são os benefícios que eu tenho como sócio? Né? O que é que eu vou realmente ter? A relação, né, do torcedor e a relação do sócio. Precisa existir ali uma perspectiva de gestão disso, e muitas vezes não tem. Então, isso é um fator, Cláudio. E outro fator que eu vejo é que muitas vezes as pessoas estão tão engrendadas, engendradas dentro dessa lógica da gestão, que parece que tem medo de mostrar a gestão a possíveis estagiários, a possíveis pessoas que vão lá na frente colaborar com a própria instituição, sabe? Ah, não, mas o aluno ele vem aqui 6 meses, vai fazer o estágio, vai pegar a minha ideia, e quando ele sair daqui, se ele for para outro espaço, ele vai usar. Sabe, eu já escutei isso de boca de gestores. Eu disse, rapaz, se tua empresa ela realmente busca qualidade de serviço e tu estás formando um profissional nesse estágio aí que vai ter uma competência para que melhore outras instituições, quanto mais a gente melhorar os nossos serviços, quanto mais a gente melhorar a concorrência, maiores serão também as possibilidades da gente aumentar, por exemplo, os valores referentes aos serviços que a gente oferta. Se a gente tem sempre instituições ofertando serviços com qualidade, né, a tendência do consumidor é perceber esse preço, né, de forma menos impactante. Por quê? Porque ele tem uma qualidade nos diversos serviços. Né, e isso aumenta, isso amplia, isso melhora a nossa área. Então, eu acho fundamental que haja uma abertura realmente das instituições de esporte aqui no Estado, no Brasil, para que possa realmente, né, melhorar essa formação dos nossos futuros gestores, né? É o que acontece basicamente, né, nos Estados Unidos, né? As universidades, elas praticamente estão dentro, né, das instituições de esporte, dentro dessa lógica. Lógico que o esporte universitário, por exemplo, lá no contexto norte-americano, ele já é profissional, né? Então, o cara está na universidade ali, está tendo a oportunidade de vivenciar toda a lógica do esporte profissional na própria universidade. Isso é fantástico, porque dá a eles essa experiência, né? Não é à toa que as ligas norte-americanas são as grandes detentoras aí de receita, né, de recursos dentro dessa indústria do esporte, justamente por toda essa relação pujante que eles têm em relação, né, à qualificação desses gestores e do mercado e das ligas. É uma coisa que eles aproveitam bastante. A gente precisa aprender um pouco com essas experiências e colocar em prática aqui no Brasil também. Perfeito, professor. Como o Claudio falou logo no começo, né, uma verdadeira aula aqui. Eu achei muito legal essa tua fala final, digamos assim, né, essas últimas palavras, porque é realmente uma visão muito parca que alguns profissionais têm, né, no nosso mercado de querer preservar algo sem ver o horizonte, né, digamos assim. Essa questão de você querer segurar ou de você querer segurar uma informação, um profissional, só que é muito melhor que o mercado esteja fortalecido, que o mercado esteja pujante, que ele cresça para que você tenha a possibilidade de crescer também. Então,
o que você falou é perfeito, assim, é algo que nós da Entre Linhas a gente acredita muito. É óbvio que existe concorrência, que existe tudo. A gente não vai ser inocente, nem negar, mas quanto mais concorrência, quanto mais profissionais qualificados, é melhor para a gente também. Porque, como você falou, os valores podem aumentar, tudo pode aumentar, o mercado pode aumentar. Tanto é que uma das coisas que a gente fala é que a gente quer crescer, que a gente quer fomentar o mercado e crescer junto com ele. Então a gente não quer crescer sozinho. Porque se a gente cresce sozinho, não adianta muita coisa, né? Assim, quanto mais em alto o mercado tiver, melhor para a gente também, né? Então acho que foi bem bacana tu ter trazido isso. E aí, professor, eu queria saber, na verdade, quais são os caminhos, na verdade, para se aprofundar nessa área de gestão, de marketing no esporte. Digo pelo seu viés aí da academia, né? Como alguém que está imerso nesse mundo, como é que alguém que deseja estudar mais, se aperfeiçoar nessa área técnica, entender um pouco mais, pode aprender? Massa, Gabriel. Assim, eu acho que o primeiro passo, né, das pessoas que têm o interesse pela gestão do esporte é entender um pouco dessa área, a partir das questões acadêmicas mesmo. Às vezes no curso há um professor ou outro que desenvolva essas pesquisas que possam aproximar. Se não tiver na instituição, procurar instituições, né, relativamente próximas, né, porque assim, o bom das tecnologias hoje é porque a gente não tem mais barreira, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue estudar, a gente consegue conversar, trocar experiência com pessoas que estão na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, recentemente, no finalzinho do ano passado, né? Recentemente, razoavelmente, mas a gente fez uma reunião com alguns pesquisadores internacionais, né, justamente por essas plataformas tecnológicas que nós temos, justamente para qualificar lá o grupo de pesquisa. Então, a gente procurou pessoas lá da Inglaterra, pessoas que estão no contexto da Rússia, da Europa, enfim, que são grandes pesquisadores também na nossa área, para conversar conosco e até dizer assim, como é que estão os panoramas de pesquisa lá fora, para a gente poder ampliar, né, o nosso olhar aqui. Então, para quem inicia, eu acho que essa ideia é buscar, por exemplo, quem são as pessoas que estão hoje produzindo a ciência do esporte na área da gestão, né? Hoje, rapidamente, no Google, nas bases de dados, se a gente colocar lá Sport Management Brasil, a gente vai encontrar aqui os grupos de pesquisa, as pessoas que têm pesquisado, isso já te dá uma, uma perspectiva de onde chegar, né? Então, das pessoas que eu conheço no Brasil, todas elas são extremamente abertas, receptivas para todos, né? Eu digo isso porque no início da minha formação acadêmica, eu tive o prazer de conversar com a professora Flávia em congresso, pegar e-mail, trocar e-mail, experiência extremamente importante na minha formação. Professor Paulo Henrique lá em Brasília, os meninos lá no Instituto Federal do Ceará, aí tem hoje Leandro Mazei lá na Unicamp, tem Cacilda Amaral lá na Federal, na Estadual de Minas. Assim, tem uma galera no Brasil hoje extremamente receptiva para esse primeiro passo da pesquisa. O segundo passo, eu acho que é garantir as experiências, né? Então, assim, como é que a gente garante as experiências? É correr atrás também dos mercados, né, que abrem essas portas para a gente, né? Seja ele do ponto de vista do estágio ou até mesmo de um investimento. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Fica até engraçado com eles, olha, o investimento ele é importante e ele volta. Vocês muitas vezes precisam investir em experiências. Lógico que hoje a gente tem esse contexto da pandemia que restringiu bastante, mas o que é que eu dizia aos meninos? Quer entender um pouco mais da gestão do esporte, vai procurar uma qualificação de mestrado na Europa, nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem um grupo aí de mestres formados na Universidade do Porto, né, com experiências com o pessoal da universidade, de universidades na Inglaterra, de universidades da Europa em forma geral. Eu fico brincando que o passo seguinte agora dos meninos, né, que eu chamo dos meninos com carinho, é dizer assim, agora o passo é ir
para o berço aí da lógica da gestão do esporte, né? Vamos para os Estados Unidos agora, vamos tentar buscar essas experiências no doutorado, ou até mesmo num estágio, né? Um estágio de 2, 3 meses em instituições, né? Porque isso acaba acontecendo, né? Eu tive amigos que entraram em contato com clubes europeus, né, para poder fazer estágio na área da gestão de um mês, né? Fazer como se fosse um curso de férias. Então, assim, eu acho que é essa busca, Gabriel, essa busca que tem que partir aí de forma pessoal, né? Eu acho que o desejo em estudar, o desejo em ter essas experiências e procurar as pessoas que estão na área para poder dar essa orientação. Eu digo aos meninos, eu trabalho muito com essa perspectiva da orientação. Ó, vamos lá, consegue ir para os Estados Unidos, fala bem inglês, vai lá, vai ver a liga de futebol, vai ver a liga de futebol americano, vai lá, busca os clubes locais, lá a estrutura ela é bem receptiva para essa perspectiva de experiências, né, dos intercâmbios, na verdade. Então, assim, acho que os caminhos são esses. A nível nacional, é entrar em contato com os pesquisadores, entrar em contato com os professores de disciplinas da área de gestão. Né? E, em segundo passo, é buscar essas experiências, mesmo que seja voluntária, como o Claudio colocou. Né? Assim, bater na porta dos clubes, bater na porta das associações, mostrar, né, inicialmente o interesse. Né? E aí é o que eu digo, sabe, Cláudio? Eu até conversando com um dos professores lá do grupo pesquisa, assim, ó, não adianta eu também chegar lá no departamento de marketing de um clube, né, do esporte, do Náutico, do Santa, querendo só estagiar. Se eu conheço um pouco da área do marketing, da área da gestão, eu já posso oferecer o estágio com um determinado serviço para eles. Né? Por exemplo, a gente tem investido nas últimas pesquisas da gente em estudar a qualidade de serviço. Então, existem vários instrumentos que estudam a qualidade de serviço nos clubes, né? Na perspectiva dos torcedores. Então, se eu já chego para eles, né, com uma ferramenta, por exemplo, que muitas vezes eles não possuem, não conseguem perceber, talvez isso seja um pouco, né, de uma abertura de portas, né, que eu acredito que é inevitável também, sabe, que os clubes, que as instituições de esporte comecem a abrir. Como eu coloquei ali, as indústrias, elas estão cada vez mais organizadas, elas estão cada vez mais conectadas. A indústria do esporte não é diferente. Não adianta eu querer abrir uma academia, um clube e manter a mesma prática de 10, 20 anos atrás, ou tentar fazer práticas que já não dão conta daquilo que é realmente o consumidor esportivo, os torcedores, né, os sócios. Eu acho que esse é o caminho que a gente, inclusive lá no GEQIP, a gente tem feito muito dessa perspectiva, né, de tentar cada vez mais investigar o mercado, de oferecer também, não só para a gente, que é, lógico, um grupo de pesquisa, ele essencialmente, os dados eles vão ser transformados em artigos, em livros, etc. Né? Mas a gente tem feito, graças a Deus, aí, além disso, relatórios para as instituições parceiras que participam das pesquisas. Né? Então, se eu vou para um clube, se eu vou para uma academia, após a coleta dos dados, as análises, a gente já entrega um produto para eles. Ó, tua qualidade de serviço, qual a satisfação dos teus clientes, qual o nível de recomendação que vocês têm, por exemplo, aqui, dos clientes de vocês em relação a outras pessoas. Então, assim, a gente também buscar, mesmo que inicialmente com a pesquisa, atender essa demanda também das instituições. Eu penso que é isso. Perfeito, professor, perfeito. Eu posso falar até um pouco por mim também, né? Assim, eu estudei na Federal, então essa parte você trouxe antes, né? Essa questão de você misturar tanto a academia quanto a parte mais prática do mercado. Eu acho que eu senti um pouco na pele isso, porque a Universidade Federal me dava muito subsídio de teoria, de questões mais voltadas para a parte técnica, né, digamos assim, só que eu tinha que correr atrás da parte prática, então de outras ações. Eu acho que no esporte é bem assim também. Eu acho que é importante você estar respaldado por questões da produção acadêmica, do que vem sendo feito pelo, pelos, pelos pesquisadores, né? Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita, tem muitos profissionais bacanas. Eu acho que o que você falou aí, né, de ir buscar talvez um curso fora, ou um outro curso por fora, um mestrado, pós-graduação, o que seja,
é bem interessante assim também. E aí eu queria, na verdade, te pedir uma, não é bem uma dica, mas eu queria saber como é que vocês têm percebido esse consumo esportivo nos últimos anos, como é que vocês veem para os próximos anos, né? Eu vejo que vocês fazem muitas pesquisas sobre o comportamento do torcedor, como é que ele tem agido nas redes sociais, nos estádios quando tinha público, enfim. Como é que vocês visualizam isso? A gente tem focado, né, nos últimos anos realmente o consumidor esportivo porque ele é a ponta, né? Uma instituição de esporte, seja ele um clube, seja uma associação, ele precisa enxergar bem, né, os consumidores esportivos. Esses consumidores esportivos, a gente tem que entender que cada vez mais a exigência deles estão mais complexas, estão maiores, né? Então, as expectativas em relação ao serviço, né, ao produto que é oferecido, né, ela tem sido, vamos dizer assim, mais clara, né, para os consumidores. Mesmo aquilo que a gente vê, né, do ponto de vista dos torcedores, que também são consumidores, né? Porque quando a gente fala do consumidor, a gente tem que olhar para ele assim, tem os fatores externos, né? As questões ambientais, contextuais, classes sociais, né? Mas também tem os fatores internos que influenciam a questão de idade, sexo, as questões sociodemográficas que são importantes, né, para determinar alguns comportamentos, como a gente chama, comportamento, né, do consumidor. E esse comportamento do consumidor, muitas vezes, ele é deixado de lado, né, principalmente quando a gente trata do maior fenômeno esportivo no Brasil, que é o futebol, né? Porque o que é que acontece? O esporte ele também envolve questões que a gente não consegue, de certa forma, controlar, né? Emoções, né? As emoções fazem parte do esporte, fazem parte do fenômeno esportivo, né? Só que mesmo com as emoções, o comportamento do consumidor ele tem algumas tendências, né? Se a gente olhar, por exemplo, há 5 semanas atrás, 4 semanas para trás, a gente tinha uma tendência de comportamento do torcedor do Náutico. E aí o que é que acontece? Resultados esportivos foram negativos. Isso já começa a mudar o comportamento do torcedor frente aos serviços, o do esporte, o do Santa, enfim. Então, são todos esses elementos que precisam ser estruturados a partir de pesquisas regulares para que esse comportamento a gente possa acompanhar as tendências, né? Para que a gente não fique apenas achando que vai ganhar o consumidor esportivo a partir das emoções, a partir eu sou torcedor de esporte, eu vou consumir o produto esportivo, eu vou consumir a camisa, eu vou comprar o produto, né? Não é bem assim que a gente verifica, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem uma pesquisa voltada ao consumidor esportivo para identificar esses determinantes, né, de consumo, tentando entender, por exemplo, a perspectiva da lealdade, né? A lealdade, ela se dá em qualquer instituição esportiva, seja numa academia, seja num clube. Né? O que é que vai ser uma lealdade? Né? O que é que vai se caracterizar como lealdade? O forte compromisso, né, que um indivíduo vai ter na compra de produtos ou serviços de uma determinada instituição de forma regular. E isso independe, né, veja como é interessante, né, os conceitos, independe de questões e de esforços do marketing e do concorrente. Né? Aí eu sempre trago um exemplo, né, dessa questão da importância da qualidade de serviço, do perfil do consumidor, dessa determinantes, né, importante consumidor, por exemplo. O que é que a Apple, né, faz com seus produtos, né? Qual é a diferença, né, de um iPhone para um outro produto de celular, um Samsung, etc. Porque, teoricamente, né, o que se tem é um serviço de telecomunicações, né? Mas a característica da Apple de trazer uma experiência diferente de serviço acaba tornando algumas pessoas leais à marca dela. Ela pode ser mais cara, ela pode ter promoções, marcas lá sei lá, de concorrentes assim, ó, se tu me empregar o teu iPhone aqui, tu vai receber 3 celulares meus, ele não vai entregar, né? Por quê? Porque esse comportamento do consumidor que a gente tenta desenvolver nas instituições é a lealdade, né? É a lealdade comportamental, é a lealdade atitudinal,
tudo isso buscando, né, aquilo que é essencial dentro da indústria do esporte, principalmente a nossa, né? Quando eu digo a nossa, as instituições de esporte, né? Porque a gente tem instituições que utilizam o esporte, né? Então, as instituições de esporte, clubes, associações, etc., precisam investir, né, numa qualidade de serviço para que a gente gere essa lealdade, gere essa satisfação. E isso a gente tem visto, né, no mundo aqui, né, nas nossas pesquisas recentes aqui dos espectadores, né, do futebol pernambucano, né? Por exemplo, a gente tem aqui um estudo muito legal que saiu esse ano, né, sobre a influência da qualidade de serviço, né, na satisfação e nas intenções comportamentais dos espectadores de futebol aqui em Pernambuco. Essa coleta realmente aconteceu ainda quando a gente tinha aí as torcidas no campo, né? O que é que foi interessante, né? Que a performance, né? Que a lógica da performance dos jogadores, a questão de performance, ele interferiu de forma positiva na satisfação, né, dos espectadores. Então, assim, investir em jogadores de qualidade, etc., vai trazer satisfação para esses, né, torcedores que vão consumir um pouco mais, né, daqueles produtos e serviços que o clube coloca. Então, assim, é fundamental a gente ter, né, essa perspectiva aí de entender cada vez mais o consumidor, né? O consumidor ele é complexo, a gente tem aí o marketing justamente, né, para poder atuar, né? Como para mim o marketing ele é essencial nesse sentido de atuar justamente, né, nessas formações dos mercados, nessas questões de posicionamento, né? Eu acho que entender o consumidor me dá uma chave para poder qualificar e melhorar o meu serviço, consequentemente trazer eles para perto da instituição, tornar eles leais, né? Tornar eles pessoas que vão estar sempre comprando, né? O comprar aqui no sentido não é só comprar o produto, mas comprar o serviço, comprar a ideia, né, das instituições. Então, a gente tem visto isso nos nossos estudos, isso também a gente tem feito aí recentemente estudos na área do fitness também, com essa lógica da qualidade do serviço, né, e da satisfação. A gente também identifica claramente aí a importância do serviço qualificado, né, nesses consumidores, né, que são outros, outra perspectiva de consumidor. A gente fala consumidor esportivo, torcedor tem uma perspectiva, o consumidor esportivo que está dentro de uma indústria do fitness tem outra perspectiva, mas mesmo assim, ambos buscam essa lógica da qualidade de serviço, que é uma coisa que é primordial para toda instituição hoje, né? Ou seja, ter um serviço qualificado de forma clara, né, vai tornar aquele número que eu falei, né, da quantidade baixíssima, né, de gente matriculada no ano seguinte no fitness, talvez aquilo ali possa ser ampliado quando a gente pensar realmente na qualidade de serviço, na manutenção dos nossos clientes. Muito bom, professor. Muito bom. Eu vou aproveitar que o senhor está falando sobre a questão dos estudos também e eu vou introduzir o GEQIP nessa pergunta, né? Como surgiu o GEQIP e quais são os planos para o futuro do grupo, né? Esse modelo de grupo de pesquisa, o senhor vê que ele pode ser seguido, pode ser replicado em outras universidades que ainda não têm e até em outras disciplinas, no caso, outras graduações, vamos dizer assim. Não, com certeza, Cláudio. Assim, o GEQIP, na verdade, ele surgiu em 2014, né, quando eu entrei na Universidade de Pernambuco como professor efetivo em 2013, e aí um ano posterior à minha entrada, por essa relação já do mestrado e das pesquisas na área de gestão, aí tivemos aí alguns estudantes na época com interesse, alguns professores com interesse em criar o grupo, né? Então, o grupo ele nasce aí já meio que, eu fico brincando, né? Meio que com muita responsabilidade, né? Por ter dentro da nossa área da gestão do esporte um crescimento assim, né, no Brasil, os congressos da própria Abragesp, da Associação Brasileira de Gestores, a gente já chegou um pouco com muita expectativa de assim, a gente precisa consolidar enquanto gestão, enquanto área aqui da gestão do esporte na Universidade de Pernambuco, consequentemente no Estado.
Mas, ao mesmo tempo que a gente é grupo de pesquisa, né, a gente passou por diversas fases, né? A gente está indo para o 7º ano já de existência, né, onde a gente passou por, inicialmente, estudos mais descritivos de realidades, por exemplo, de perfil de gestor, né, de estudos sobre as questões, né, de gestão organizacional, de clubes, né, e aí a gente foi tendo a maturidade, né, a maturidade a partir da formação, né, que a gente, como eu coloquei, né, começamos com estudantes de graduação, os estudantes que iniciaram o grupo, como o professor Marcos Antônio Barros Filho, Marquinhos, né, que eu chamo Marquinhos, né, foi para o mestrado lá na Universidade do Porto, em seguida foi o professor Ives, professor Vitor, professora Camila. Então, a gente teve um pessoal indo, né, recentemente, de 2016 para cá, buscando essa formação lá na Universidade do Porto, também no mestrado de gestão do esporte. Isso foi nos fortalecendo, nos dando maturidade para ver hoje, talvez, uma das grandes lacunas no Brasil, justamente a indústria do esporte, estudos sobre a indústria, né? E aí, dentro dessa indústria, a gente percebeu que as pesquisas lá fora, no contexto europeu, no contexto norte-americano, tinha muita tendência sobre o consumidor, eles têm muita preocupação com o consumidor. E quando a gente ia atrás, para além da pesquisa, né, entre as linhas, né, não só dentro do campo da pesquisa, aproveitando aqui, né, a deixa de vocês, a gente viu que os estudos nesses contextos, eles serviam de base para a gestão das instituições. Ou seja, a gente via, por exemplo, estudos sobre o consumidor esportivo da Liga Espanhola de Futebol. E aí, quando a gente ia verificar participantes desses estudos, os professores, etc., daqui a pouco a própria Federação, né, de Futebol Espanhola pegava aqueles dados da pesquisa e começava a implementar soluções, por exemplo, para trazer mais espectadores para os estádios. Ou seja, a gente começou a entender que também precisa não só fazer a pesquisa do ponto de vista científico, mas também levar para o mercado os dados que são importantes para a atuação na gestão. Então, a gente hoje ela tem sido constante, né, as nossas reuniões, no sentido de que toda pesquisa nossa tentar fazer um desdobramento para entregar uma solução para o mercado, para entregar um produto ao mercado. Isso tem sido um foco da gente nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, de 2018 para cá. A gente mudou um pouco desse foco para o consumidor, para a indústria do esporte, para a gente consolidar ainda mais as nossas pesquisas. Eu acho que essa é uma lógica que a gente tem feito. E aí, de certa forma, a gente até fica à disposição também, né, para outras instituições que queiram conversar conosco, né, que queiram implementar, criar seus grupos de pesquisa, né, que possam trocar experiências conosco, por exemplo. A última reunião, a gente tem se reunido uma vez por mês, né, por conta da pandemia, a gente se reúne uma vez por mês online, diversas capacitações do ponto de vista da pesquisa, pontos acadêmicos, as apresentações dos estudos, né, no mês de julho, né, que encerra o semestre da gente, foi unânime que o grupo, a sugestão tanto de estudantes quanto professores lá, pesquisadores, foi da gente trocar experiência nesse segundo semestre, né? E aí pode até ser, de repente, uma ação conjunta aqui com Entre Linhas, né? A gente sentiu a necessidade de conversar com os outros grupos de pesquisa no Brasil, né? Então, vamos identificar grupos de pesquisa hoje que estão estudando a gestão do esporte, né? O que é que o pessoal tem feito lá em Minas? O que é que o pessoal tem feito lá no Ceará? O que é que o pessoal tem feito lá em São Paulo? Aí em São Paulo a gente tem logo 2 polos, tem a USP e tem a Unicamp, né? E aí, para que isso? Para que a gente possa fortalecer a nossa área, porque muitas vezes o que é que acontece? O Brasil é imenso, as nossas pesquisas elas acabam sendo locais, no máximo regionais, e a gente precisa começar a conversar entre os grupos de pesquisa para quê? Para que a gente comece a ter as pesquisas de cunho nacional, né? Para que a gente pesquise o Brasil como um todo. Só que aí não tem como a gente garantir, né, sozinho essas pesquisas desse tamanho, né? Então, a gente já até convidou algum dos colegas aqui de Minas já para sentar em setembro, trocar experiência. O que é que vocês têm feito aí em Minas? Qual é o foco de estudo de vocês?
né? O GEQIP tem estudado a indústria com foco no consumidor, né? Mas o que é que o GPAI tem feito, a GECOM tem feito, o que é que, sabe, a gente tem visto Sport Map lá com o Mazei, né? Então, assim, a ideia da gente para esse próximo semestre é essa troca de experiência, né, entre os grupos, porque isso nos fortalece, isso nos mostra aí possibilidades diferentes, inclusive entendendo que cada grupo tem realmente a sua tendência de pesquisa, tendências de mercado para atuar, mas que a gente pode sim, com certeza, né, replicar e até mesmo estudar a gestão de forma mais ampla no Brasil, de forma mais nacional mesmo. Acho que seria muito interessante aí já fica à disposição aqui o GEQIP, não só eu, como todos os pesquisadores que a gente tem, em trazer essa experiência, sentar, mostrar o que a gente tem feito. A gente se sente muito orgulhoso em poder trocar essas experiências, né, como hoje, em outros lugares que a gente também tem feito algo nesse sentido. Para a gente é muito prazeroso, é muito gratificante a gente mostrar como é que foi formado de equipe, como é que essa história de 7 anos tem se desenvolvido, e ao mesmo tempo a gente sempre coloca, né, a perspectiva assim, a gente também precisa, né, buscar experiências de outros espaços para a gente melhorar nossas práticas, para a gente melhorar, né, nossas ações, nossas intervenções, que aí isso inclusive, né, advém aí como que vocês têm aí formação em administração, né, isso é justamente do processo administrativo, né? Eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, eu tenho que dirigir, eu tenho que controlar. Esse é um processo que a gente precisa estar fazendo o tempo todo, até para a gente não cometer os mesmos equívocos que a gente vê em determinados espaços, instituições que acabam ficando aí além do tempo por não investir nesse processo administrativo. Eu penso que é isso, Gabriel e Cláudio. Perfeito, professor. A gente topa esse convite, né? Esse convite não, mas essa parceria é de total interesse nosso. A gente quer se aproximar mais desse mundo de pesquisa, da academia, de certa forma, para contribuir também, talvez trazer mais pessoas para se interessar ou para contribuir nesse lado, sabe? Então, pode contar com a gente, que a gente está à disposição. Vai ser uma honra, né, digamos assim. E, professor, foi um papo muito legal. Eu queria te agradecer aqui. A gente já está caminhando para o final do episódio, né? Mas se pudesse, a gente passava mais tempo ainda aqui. E eu queria te pedir uma dica, na verdade. E antes de pedir a dica, perdão, eu queria pedir que tu compartilhasse tuas redes sociais, as redes sociais de equipe, para que o pessoal possa te achar, ou então teu e-mail. E depois disso, uma dica de conteúdo, site, série, livro, fica bem à vontade. Nós, eu, do ponto de vista pessoal, estamos ali no Instagram, né? @Carlos Augusto Mulatinho, né? O GEQIP também, a gente tem a nossa rede social, @GEQIP. Aí esse GEQIP aí não tem o E no final, né? É o G, depois equipe com E mudo, né? Também a gente está lá nas redes sociais. A gente tem feito uma comunicação de nossas pesquisas pelo próprias redes sociais. A gente tem feito lá as publicações dos artigos, né? A gente tem alguns estudos, né, que estão saindo agora em 2021 nesse foco aí do consumidor, estão todos lá no link, né, da bio, né? Fica lá os estudos para quem quiser ter acesso, né? Poder fazer esse acesso aos artigos. O e-mail também, né? Que às vezes a gente tem, eu recebo muito e-mail, a gente conversa muito por e-mail, a gente troca experiência também por e-mail, carlos.mulatinho@upe.br, né? UPE da Universidade de Pernambuco. E aí a gente tem a total disponibilidade, né? Eu acho que a gente fica aqui muito satisfeito quando a gente consegue trocar essas experiências, né? Eu sempre falo com o pessoal, pode nos procurar, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem lá no Instagram, que a gente com certeza vai dar um retorno, né, para vocês. A gente vai ter o maior prazer, inclusive, de quem quiser participar, né, das nossas reuniões, né? A gente está, por enquanto, nesse momento
online. A gente tem se reunido nas últimas terças-feiras, né, de cada mês, no período da manhã, de 9 às 12. A gente tem feito isso. E eu acho que quem tiver o interesse, né, em conversar conosco, pode nos procurar, né? Eu acho que o papel nosso, eu acho que é esse. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente possibilita trocar experiência, mais a gente multiplica o conhecimento, mais a gente fica feliz, né? Tem até uma fala ali do Peter, né, da área da administração geral ali, que é um dos grandes autores, né, que eu sempre brinco com os meninos, já que a melhor maneira de cultura é criá-lo, né? Então, se eu quero atuar na área da gestão esportiva, se eu quero me formar na área da gestão esportiva, eu preciso criar essas perspectivas, eu preciso correr atrás. E hoje a equipe está de portas abertas, né? Eu estou de portas abertas, os nossos pesquisadores, para receber todos vocês, né, e trocar as nossas experiências, que com certeza são sensacionais. Eu sempre brinco, né, que o esporte ele é o maior fenômeno do mundo, e gerir o esporte é coisa que é para poucos, né, por conta da quantidade que a gente tem de oportunidades, mas isso tem mudado, mas é muito gratificante, né? Gerir o esporte, gerir esse fenômeno que a gente vê aí mudando a vida das pessoas, mudando realidades, é sensacional. Muito bom, professor. A gente fica muito feliz de ele ter aqui conosco, né, nesse episódio, e poxa, foi uma aula realmente muito didática, incrível. Muito obrigado pelo papo, professor. A gente espera conversar outras vezes. A entrelinha está de portas abertas para o senhor, você, no caso, e para a equipe. E tamo junto. Vamos fazer mais pelo esporte. Eu acho que a gente está muito focado, às vezes, com o que a gente quer produzir para o mercado, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa ter uma base sólida para a gente poder entregar resultado. Então, nada melhor do que estudar, nada melhor do que buscar, pesquisar o que a gente tanto se doa e o que a gente tanto quer entregar de melhor para quem é fã do esporte, para quem exerce o esporte, né? Eu acho que faz parte do nosso DNA também, passar essa mensagem para que a gente não ache que sabe de tudo, né? Que a gente precisa realmente estar sempre aberto e, como é que eu posso dizer, sempre aprendendo, na verdade. É uma coisa que eu falo muito aqui para Gabriel, que a gente está sempre aprendendo com o mercado, com as pessoas, com todo mundo que vem aqui. E essa foi mais uma aula, e a gente não pode deixar a academia de lado, não, porque é ela que baseia as nossas ações, as ações no mercado. É isso, pessoal. Esse foi mais um Quebrando as Linhas. Muito obrigado pelo seu play, seu tempo dedicado a estar aqui conosco. E esperamos ter você no nosso próximo episódio. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Somos Entrelinhas no Instagram e Facebook, @EntrelinhasGE no Twitter e Medium. No YouTube e LinkedIn é só procurar Entrelinhas Gestão Esportiva e nos encontram bem facilzinho por lá. Beleza? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.